Irmãos e irmãs, estamos com muita alegria podendo chegar em tua casa mais uma vez, nesta manhã abençoada de segunda-feira, uma nova semana que se inicia, graças a Deus por isso. Nesta manhã, eu quero começar a nossa devocional lhe fazendo uma pergunta: por que você crê em Jesus Cristo? Por que crer? Por que eu devo crer e por que eu preciso crer? E eu quero compartilhar um texto que se encontra em João, no capítulo 4, dos versos de número 43 a 54. Semana passada, nós falamos sobre aquela experiência da mulher samaritana que foi até a sua comunidade, trouxe uma palavra que tinha se encontrado com Jesus e todos creram pelo testemunho dela e depois afirmaram que já não é por aquilo que ela falava que eles criam, mas porque agora eles tinham encontrado com o Senhor Jesus. A importância do testemunho e a importância do crer em Jesus. Então o texto que nós vamos compartilhar, mais uma vez, João, no capítulo 4, versos 43 a 54. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. E assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vedes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou-lhe deles a que hora isso aconteceu. O seu filho se sentira melhor. Que horas que o seu filho, então, já se recuperou e sentira-se melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente aquela hora precisa em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Neste texto, amados e amadas, nos é contada a história da cura do filho de um funcionário público, um oficial do rei. Há 2 momentos e 2 formas diferentes nesse ato de crer. Aqui, o texto revela a crença, a confiança, tanto do pai como também da família. Primeiro aspecto aqui é que o homem creu na palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus disse que seu filho, então, viveria. Então ele creu nas palavras de Jesus. Então ele foi embora, voltou para a sua casa. O segundo momento é que quando nas palavras de Jesus foi confirmado que o filho estava curado, então toda a sua casa, toda a sua família creram em Jesus. Por que deveriam crer em Jesus? Essa é a grande questão. Porque Jesus pode curar? Porque ele pode ajudar? Porque não há mais esperança e ele ainda é o último recurso a qual se pode recorrer para procurar ajuda? Então essas são as questões, porque muitas das vezes nós só cremos em Jesus porque de alguma forma a sua graça nos alcançou. É evidente que no momento de desespero e necessidade nós podemos confiar, ou qualquer pessoa pode confiar naquele que lhe dará esperança, naquele que lhe dará auxílio. As pessoas hoje estão buscando em todos os lados e em pessoas alguém que possa trazer uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Mas não é e não deve ser apenas por isso
que as pessoas devam procurar o Senhor Jesus. Podemos crer nele e devemos crer, independente das circunstâncias. Podemos e devemos crer, em meio a desastres, mortes, dificuldades, quando as doenças não são curadas, quando nossos problemas não são resolvidos e quando ganhamos o dinheiro que não é suficiente para suprir as nossas necessidades. A Bíblia está cheia de testemunhos nesse sentido, de pessoas que passaram a crer em Jesus, porque por aquilo que ele podia dar, aquilo que ele deu, aquilo que ele concedia, então iam até Jesus. É o caso daquele homem, daquele chefe de família, daquele oficial do rei. Ele vai porque ele precisa, e ao precisar, ao necessitar, ele vai até Jesus, e no momento que Jesus dá uma palavra de que seu filho já foi curado, já está restabelecido, ele volta crendo, e quando ele chega em sua casa, ele tomou ciência daqui, foi aquela hora, foi Jesus quem fez, e o texto diz que ele e toda a sua casa passaram a crer em Jesus. Então, nesta manhã, amado e amada, eu quero que você desenvolva uma confiança no seu Jesus, independente de toda e qualquer situação. Esse é o grande desafio nos dias atuais. Crer em Jesus, confiar nele, independente da situação. Mas crer nele, por quê? Qual é a base para a minha confiança nesse Deus e para crer nele? Primeiramente, porque ele é Deus. E ponto final. Eu creio em Deus porque ele é Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso, porque ele deu uma ordem, todas as coisas foram feitas, porque ele é Deus, porque ele me ama, porque ele nos ama, e porque ele é o nosso Salvador. Cremos em Jesus, por quê? Porque através de muitos sinais que ele já fez e ainda faz, e que não há nenhuma esperança, nenhuma outra esperança se não vier dele. Claro que ele nos abençoa, claro que ele tem cuidado de nós, claro que a sua bondade tem se manifestado de maneira tremenda. Diariamente ele nos dá grandes demonstrações de amor, nos dando vida, nos dando alimento, nos dando amigo, mas acima de tudo, nos concede perdão e nos concede salvação. O relato que nós acabamos de compartilhar fala de um homem que creu com a sua família porque recebera a bênção do Senhor Jesus. Você pode crer por causa da bênção, mas não somente por isso, não somente por causa da bênção, mas por quem Jesus Cristo de fato é. Ele é o nosso Salvador. Seja essa a sua atitude. Você pode ter vários motivos. Você pode dizer: Senhor, tenho tantos motivos para crer em Ti, mas não permita que o meu orgulho, minha arrogância e a minha cegueira sufoque a fé que colocastes em meu coração. Nós cremos no Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, porque Ele nos ama. E também, apesar de tudo isso, continue cuidando de nós, nos alimentando, nos fortalecendo, nos dando família, nos dando uma igreja, nos dando uma comunidade. Creia no Senhor em todo o tempo, em toda e qualquer situação, porque conforme alguém disse, nosso Deus é bom em todo o tempo o nosso Deus é bom. Que Ele te abençoe, que Ele te fortaleça, te conceda um dia tremendamente abençoado. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque é ela quem nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela quem nos renova de tal maneira que podemos assim crer no Senhor, independente das circunstâncias, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que mudou a nossa história e tem mudado diariamente. E além disso tem cuidado de nós de maneira tão tremenda, meu Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade. Eu peço agora que abençoe ainda mais cada irmão e irmã, cada vida que me alcança nesta hora, que através desta palavra renovem a fé e a esperança em Ti. Lhes dê um dia tremendamente abençoado, repete da Tua presença maravilhosa. Eu oro assim, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um dia tremendamente abençoado,
repleto da graça e da presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.